Olá pessoal, estamos em mais uma videoaula, a de hoje, Origem da Química, introdução ao estudo da Química. E aí, para falarmos sobre a origem da Química, tem uma teoria dos 4 elementos. Essa teoria foi proposta pelo filósofo grego Empédocles, que ele tentava explicar como as substâncias à época eram formadas, e ele afirmava que todas as substâncias à época dele era formada por esses 4 elementos: o fogo, a água, o ar e a terra, inclusive cada um com o seu símbolo. Ele colocou até a simbologia. Qual a origem real da química? A origem da química tem a ver com o trabalho dos alquimistas. Os alquimistas foram os primeiros químicos que habitaram a Terra. E eles queriam apenas 2 coisas, só isso: o elixir da longa vida, que quem bebesse desse elixir não ia morrer, ia viver para toda a eternidade, e a pedra filosofal. Qualquer metal que tocasse nessa pedra viraria ouro. Não conseguiu, como até hoje ninguém conseguiu nenhuma coisa nem outra, mas devido aos experimentos dos alquimistas, a busca por essas 2 substâncias, eles conseguiram descobrir várias outras substâncias, e deu um grande avanço na química, na parte de laboratório, nas vidrarias, porque eles criaram vidrarias, equipamentos, aperfeiçoaram para os experimentos, que eles queriam descobrir essas 2 substâncias, o elixir da longa vida e a pedra filosofal. E o que é que a química estuda? A química estuda a estrutura, a composição e a transformação da matéria. Basicamente, essas 3 coisas: a estrutura da matéria, composição e a transformação dessa mesma matéria. Baseado em quê? Em observações, em leis, métodos, experimentos e etc. Então a química estuda a estrutura, composição e transformação da matéria. Falando em matéria, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, ao nosso redor, você olhando aí ao seu redor, 99% aí matéria. Cuidado com a luz, que a luz não é matéria, porque ele não tem massa, consequentemente não ocupa lugar no espaço. Então, matéria, tudo que tem massa ocupa lugar no espaço. Computador, caderno, caneta, nós, o ar. Quando você vê o pneu do carro murcho, e quando você enche o pneu, o ar ocupa aquele espaço. Os balões de aniversário, de festa, ele ocupa aquele espaço. Então, o ar, sim, é matéria. Corpo é uma parte limitada da matéria. Tem início e tem fim. Parte limitada da matéria. E objeto é um corpo que adquire forma e finalidade de uso. Então, dá um exemplo: ferro, matéria; uma barra de ferro, um corpo; um portão, uma grade de ferro, objeto. Tranquilo? Ouro, matéria; uma barra de ouro, por menor que seja ou maior que seja, é um corpo. E uma joia de ouro é um objeto. As propriedades da matéria. As propriedades da matéria são 2. As propriedades gerais, que são propriedades comuns a todo tipo de matéria. Significa dizer que qualquer matéria possui essas propriedades. Essas propriedades não servem para identificar, distinguir, diferenciar uma matéria da outra. São elas: massa, claro, para ser matéria tem que ter massa. Então tá aí o exemplo do menino aí se pesando, que a gente diz pesando, mas na realidade ele está vendo a sua massa. Peso é uma grandeza lá de física, está relacionada com a massa e a gravidade. Extensão é o volume, é o espaço que a matéria ocupa. Compressibilidade, toda matéria pode ser comprimida. Elasticidade, ela volta ao estado
inicial, depois que essa força que estava comprimido cesse. Divisibilidade: toda a matéria pode ser dividida em partes menores. Impenetrabilidade é quando dois corpos, aquela famosa lei, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então você está com refrigerante, suco, água no seu copo e coloca alguns cubos de gelo e aumentou o nível ali devido ao volume, né? A massa ali o volume, o espaço dos cubos de gelo aumenta o nível do líquido, ok? Então isso aí, propriedades gerais. Propriedades específicas são propriedades exclusivas, propriedades particulares de cada tipo de matéria. Então essas propriedades, elas servem para diferenciar, identificar uma matéria da outra. Elas estão divididas em três classes: químicas, físicas e organolépticas. Muita gente pede assim: me dê um exemplo de uma propriedade específica. Aí a pessoa fala: física, química. Não, você está dando aí o grupo. Então, química, física e organoléptica. Propriedades químicas estão relacionadas aos fenômenos químicos. Daqui a pouco nós vamos ver o que é um fenômeno químico. Então, exemplo: combustão, queima; fermentação, algumas substâncias colocamos fermento para fabricação de pães, bolos; a liberação de gás carbônico ali. Oxidação é a reação do oxigênio do ar com os metais, principalmente o ferro, que a gente chama de ferrugem. Então isso aí são as propriedades específicas relacionadas às químicas. As propriedades específicas relacionadas às físicas estão relacionadas aos fenômenos físicos, que nós vamos ainda nessa própria aula ver os fenômenos físicos. Exemplo: ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. O que é densidade? Massa sobre volume. Cada substância tem sua densidade. Então, pela densidade, nós podemos identificar a substância. Pelo ponto de fusão, pelo ponto de ebulição. Por exemplo, o ponto de ebulição da água, água pura, 100 graus Celsius. Então, chegou a 100 graus, a água passa do estado líquido para o estado gasoso, seu ponto de ebulição. Isso aí está relacionado às propriedades específicas do grupo físicas. E o terceiro grupo são as organolépticas, são as propriedades relacionadas aos nossos sentidos: sentido da visão, olfato, tato, paladar, audição. Por esses sentidos nós conseguimos diferenciar e identificar uma matéria da outra. São as chamadas propriedades específicas, ok? Aí, como eu falei, fenômenos. O que é um fenômeno? Fenômeno é tudo aquilo que ocorre com a matéria. E há dois tipos de fenômenos: fenômenos físicos e fenômenos químicos. Fenômenos químicos são aqueles que alteram a estrutura da matéria, a formação de novas substâncias. Então, exemplo: combustão, queima, pegou fogo ali, o que vai sobrar, eu não posso ter aquela matéria, aquela substância de volta. Oxidação, que a gente viu que é a ferrugem. Fermentação, digestão dos alimentos. Então isso aí tudinho são fenômenos químicos. A gente costuma dar um bizu que diz: fenômenos químicos são aqueles que não têm volta. Já os fenômenos físicos, esses sim têm volta, né? Então, fenômenos físicos são aqueles que não alteram a estrutura da matéria, ou seja, não há formação de novas substâncias. Por exemplo, a queda de um corpo, amassar uma lata, derretimento do gelo, que é a fusão, cortar um papel. Então não vai alterar a estrutura da matéria. Então isso aí, fenômenos físicos. Como eu acabei de falar, fenômenos químicos são aqueles que não têm volta. Nós não podemos recuperar aquela substância. Fenômenos físicos, sim, tem volta. Amassou a lata, mas pode desamassar. Cortou o papel, a gente pode colar. Não deixou de ser a celulose, a substância, né? Então, diferença entre fenômeno físico e químico. Falando em fenômenos físicos,
Então nós vimos aí as substâncias sólida, líquida e gasosa. Então essas três substâncias, as características de cada uma. O estado sólido tem forma e volume constante, as moléculas estão muito próximas uma das outras, formando uma substância altamente resistente e formando uma substância que vai dar no máximo um movimento vibratório. O estado líquido, ele tem forma variada e volume constante. O estado líquido, as moléculas estão mais afastadas uma das outras, formando a substância que dá fluidez. E ele tem a forma variada porque ele se adapta ao recipiente que ele é colocado. E o estado gasoso é um caos total, que em química a gente chama de entropia. As moléculas estão em constante movimento, por isso ele não tem nem forma e nem volume constante, é tudo variado. Ele vai se adaptar ao recipiente que ele é colocado e ele vai ocupar todo o espaço. O que vai diferenciar aí é a pressão. Se eu tenho uma certa quantidade de um gás no recipiente, eu tenho uma pressão. Se eu diminuir esse recipiente, a pressão vai aumentar. E para finalizar essa introdução à química, essa aula de hoje, nós temos as mudanças de estados físicos. A passagem do estado sólido para o líquido recebe o nome de fusão, do líquido para o gasoso, vaporização. A vaporização pode ser evaporação, que é um processo lento e natural, ebulição, que é um processo rápido e artificial, e calefação, que é a passagem brusca do estado líquido para o estado gasoso. A passagem do estado gasoso para o líquido recebe o nome de liquefação ou condensação. Liquefação é quando a substância está no estado gasoso naturalmente, é o caso do gás oxigênio, passando do estado gasoso para o líquido. Condensação é quando a substância que está no estado gasoso, ocasionalmente. A água na temperatura ambiente, o estado físico dela é líquido. Então, quando ela passa para o estado gasoso, nós não falamos de gás de água, falamos vapor d'água. Então, ela aí, quando ela passa do estado gasoso para o líquido, a gente tem que falar que é uma condensação, porque ela está no estado gasoso ocasionalmente. Do líquido para o sólido, solidificação. E a mudança, ou as mudanças do sólido para o gasoso e gasoso para o sólido, sublimação. As bolinhas de naftalina passam diretamente do estado sólido para o gasoso, assim como o gás carbônico, que é o gelo seco. O gás carbônico, ele passa do estado sólido diretamente para o gasoso. E a volta também se dá com o nome de sublimação. Só que essa volta a gente precisa no laboratório de um aparelho chamado cânfora, por exemplo, o iodo. O iodo ele passa do estado sólido para o estado gasoso, sublimação, e numa cânfora ele passa diminuindo a temperatura, ele passa do estado gasoso diretamente para o sólido. As três mudanças de estado acima ocorrem com aumento de temperatura. As três mudanças de estados abaixo ocorrem com a diminuição de temperatura. Ok? Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.